mortos para o mundo e vivos para Cristo Jesus. Será que isso aconteceu contigo? O próprio Senhor Jesus, em João 12, ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece? Fica ele só. Por que tem muito crente que não dá fruto nenhum? Porque está vivo. Não morreu ainda. Tem o nome na igreja, foi batizado. Tem a sua religião. Mas não morreu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se morrer, vai dar fruto. Aí você vai para João 15:16, o que Jesus diz lá? Não me escolhestes vós a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e eu vos enviei, para que vocês vão e dê o quê? Muito fruto. Se você morrer para si mesmo, deixar de agradar o seu eu, fazer as coisas que você quer fazer, você vai morrer, mas vão surgir muitos frutos através de você. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Ele está falando sobre as nossas vidas, e estava falando sobre a vida dele próprio. Porque se ele viesse à terra e não morresse, ele ficaria só. Se nós estamos aqui é porque ele morreu. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele fala sobre esta necessidade do homem morrer, esta necessidade da mulher morrer. E ele tinha uma compreensão tão clara sobre isso, que ele dizia: eu já morri. Eu estou morto com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E ele usa uma ilustração aqui, que aqueles para quem ele estava escrevendo entendiam muito bem. Por isso ele começa o capítulo 15 dizendo: meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Vocês podem compreender o que eu vou dizer porque vocês conhecem a lei. Ele estava falando para a igreja de Roma, composta na maioria de judeus, mas também de gentios. E ele então diz: vocês conhecem a lei, porque os judeus conheciam muito a lei. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Ele está falando sobre as regras contidas na lei. A nação de Israel caminhava tendo por orientação a lei. A lei os acusava dos erros que cometiam. A lei os condenava. E Paulo está trazendo exatamente um novo modelo de vida. E aí ele faz um paralelo, porque eles conheciam bem aquela situação. Ele dá um exemplo então. E qual o exemplo que ele busca? Versículo 2 do capítulo 7 da carta aos Romanos. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela está livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera.
Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Muitas pessoas pegam esse texto para fazer palestra sobre casamento. Mas Paulo está utilizando algo prescrito na lei, dentro do contexto do que ele está tratando na carta aos Romanos. Ele não está tratando de casamento. Ele está tratando de lei e graça. E ele então toma um relacionamento conjugal como exemplo. E ele diz: se uma mulher diante da lei está casada com um homem, mas se ela se enamorar de outro homem, ela está adulterando, porque o marido ainda está vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre. Sobre que Paulo está falando? Quem é a mulher? Quem é o marido? Quem é o outro homem? Vou usar uma ilustração que não é minha. É do Augusto. E essa ilustração vai mostrar para você com clareza o que Paulo quer dizer. Mas imagine se você é um marido muito severo. Você não admite falha nenhuma da mulher. Você quer que ela faça tudo a tempo e a hora, que as roupas estejam lavadas, passadas nos devidos lugares na hora que você precisa usar, que a comida esteja pronta no horário determinado, perfeitamente em ordem e preparado. Você é um marido severo, se ela não fizer, você pune ela. Só que a tua mulher é uma mulher toda largadona. Ela deixa a roupa virar uma trouxa imensa lá, a comida ela passou da hora, ela não preparou a mesa, ela não arrumou as suas coisas, é toda atropelada. Só que a tua mulher, vendo o marido dela muito severo, exigente, pegando no pé, ela começa a paquerar um outro homem. Ela começa a ver num outro homem algumas qualidades que o marido que ela tem também tem. Só que esse outro homem é exigente também, mas é amoroso. Esse outro homem é meigo, é agradável, perdoa as falhas dela. E ela então agora quer ficar com esse outro homem. Para ela ficar com esse outro homem, o que tem que acontecer? O marido tem que morrer. Se o marido não morre, porque o marido é exigente, é grosso, mas ele se cuida. Aí a mulher chega à seguinte conclusão: esse cara não morre, eu estou fadada a viver com ele, sofrendo a vida toda. Então o que tem que acontecer? Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas vou ficar livre. O que ele está falando é sobre isto. Quem é o marido severo? A lei. A lei é o marido severo. Apedrejamento na mulher adúltera. Chicotadas no homem que fez mal ao outro. A lei severa. Quem é a mulher? Somos nós. Paulo está dizendo. A igreja de Cristo, você é a mulher.
Ele está falando para judeus. Vocês estão debaixo de regras pesadas que acusam vocês, que põem vocês para baixo, que condena vocês. Mas Paulo diz, agora com a igreja de Cristo, a igreja de Cristo não pode estar mais debaixo dessas regras pesadas. Há um outro homem. Há um outro homem. Quem é o outro homem? Jesus. Jesus. E ele disse, e vocês se enamoraram dele. Vocês se apaixonaram por ele. Mas o marido ainda está vivo. A lei. Então você tem que morrer. Você tem que morrer. Porque se você morrer, Jesus vai te dar uma nova vida agora aliançada com Ele. Você está livre para servi-lo. Você não está mais debaixo de regras. Você agora está debaixo da graça. Você não serve a Jesus por causa das regras. Você o serve porque você se apaixonou por Jesus. Amém ou não, queridos? E então você decidiu morrer para si mesmo. Eu já morri. Eu não vivo mais, dizia Paulo. É Cristo que vive agora em mim. Você tem que tomar esta decisão. É sobre isso que Paulo está falando. É esta ilustração que ele está dando. Por isso ele continua no verso 3 e diz, de modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Ela está dizendo, vocês não estarão debaixo de ilegalidade, porque vocês agora morreram para vocês e vocês podem se unir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos crentes que ainda querem viver debaixo de regras religiosas. E tão somente debaixo de regras religiosas. Elas só te acusam, só te oprimem. Por isso Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele veio para nos libertar de regras mortas. Ele não quer nos ver aprisionados dentro de regras religiosas. Ele quer que você saiba que Ele te libertou. E agora, se utilizando da tua liberdade, você vai servi-lo por amor. Porque Ele te amou primeiro. Ele se deu por você. Paulo continua e diz no verso 4. O mesmo acontece com vocês. Agora ele começa a esclarecer. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram. Vocês não estão mais debaixo da escravidão da lei. Vocês não estão debaixo de regras. Vocês morreram para a lei. Pois agora vocês são parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo na terra. E como tais precisamos viver agora.
Vocês pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Ele nos salvou para o serviço dEle. Você morreu para as suas paixões. Você morreu para si mesmo. Mas agora você vai se entregar totalmente ao serviço do Senhor Jesus, para fazer a obra que Jesus tem para fazer nesse mundo. Isso não admite uma vida dúbia. Você tem uma vida dentro da igreja e tem uma vida fora da igreja. Você morreu. Não é uma questão emocional, não é uma questão sentimental, é uma questão de decisão. Eu morri para mim mesmo, eu agora vou viver intensamente para Jesus. É isto que Ele espera de nós, é isto que Ele espera de vocês. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, a natureza pecaminosa, verso 5, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Morte eterna. Os desejos humanos, a nossa natureza adâmica, o nosso homem velho nos levava para a morte. A lei não podia fazer nada a não ser apontar os nossos erros. Porém, agora estamos livres da lei. E por que razão? Porque nós já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. O que é que te aprisionava? Os seus pecados, os seus erros, as suas paixões da carne. O pecado nos mantém aprisionados, e ele diz: os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha aprisionados. Você tem que ter esse sentimento. Eu morri. Eu não sou o mesmo homem. Eu não sou a mesma mulher. Agora eu tomei a decisão de viver para Jesus. E viver para Jesus é muito mais do que a gente imagina, queridos. Viver para Jesus é entrega total. É viver para Ele, é viver na dependência dEle. O verso 6 diz: porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha aprisionados. Por isso somos livres para quê? Para servir a Deus, não da maneira antiga, não por imposição, não por obrigação, mas a semelhança do que Paulo tinha falado sobre os escravos. Quando eles eram libertos da escravidão, eles estavam livres. Nós também nos tornamos livres pelo sacrifício de Cristo na cruz. E usando da nossa liberdade, nós devemos nos fazer servos dele para servi-lo, usando o nosso direito de liberdade. Vocês estão livres para servir a Deus, não da maneira antiga, não por imposição, não por regras humanas, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova. E qual é a maneira nova? Obedecendo ao Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus, querido? Senão o Espírito Santo que foi prometido pelo próprio Senhor Jesus. Eu vou batizar vocês com o meu Espírito.
Ele vai testificar de mim na vida de vocês. Ele vai me glorificar através de vocês. Ele vai me honrar. Todo homem, toda mulher que já morreu para si mesmo, que se dispôs a viver para Jesus, um dia foi batizado pelo Espírito Santo de Deus para viver para Ele. Não é mais para você mesmo, é viver intensamente para Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo na tua vida. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar agora a respeito desta vida no Espírito, que nós chamamos de santificação. Precisamos ser tomados, precisamos ser embebecidos, precisamos viver uma vida no Espírito Santo de Deus e não na carne. Eles estavam aprisionados pela lei, porque não tinham ainda recebido do Espírito Santo de Deus. Mas quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, Jesus vem fazer morada na tua vida através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz com clareza, escrevendo à igreja de Corinto: você não pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ou você não sabe disso, dizia Paulo aos Coríntios e a nós outros hoje. Ou vocês não sabem disso, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, e que vocês não são de vocês mesmos, mas agora vocês morreram para o mundo. É uma questão de consciência. Por isso Paulo diz, vocês sabem dessas coisas. Eu estou falando de coisas que vocês sabem. Vocês tomaram essa decisão. Eu quero Jesus na minha vida. Isso implica numa morte, morrer para si mesmo e agora viver intensamente para Jesus. Entre fazer a tua vontade e fazer a vontade de Jesus, qual a tua escolha? O que você tem sacrificado para fazer a vontade de Jesus? Morto não tem vontade própria. Escravo não tem vontade própria. Que você possa, nesta hora, refletir seriamente sobre isso. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, os versos 12 e 13, diz: porque vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, vocês não pertencem mais a vocês mesmos, vocês agora pertencem a Deus. Eu morri para mim mesmo. E como você não vai ter tempo para fazer a obra do Senhor? Como você não vai querer fazer a obra do Senhor? Você foi comprado por bom preço. Custou caro para Deus. Glorifique a Deus com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, os quais pertencem a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.